Iniciando a gravação aqui. Vamos continuar, então, com a nossa disciplina de paleoecologia. Bom dia. O pessoal está chegando aqui na nossa sala. Aqui. Hoje nós vamos dar continuidade, né, aos temas relacionados à paleoecologia. Nós temos uma discussão que nós traremos hoje, que é exatamente esta aproximação, né, das duas disciplinas, tanto da paleoecologia com a ecologia, né? Não é uma diferença única e exclusivamente baseada ou pautada na escala de trabalho, né? Nós, desde o primeiro encontro até os dias de hoje, até semana passada especificamente, a gente estava mencionando muito essa questão da diferença de escala de trabalho, né? Bom dia. O bate-papo aqui tá tô respondendo ao bate-papo. E hoje nós vamos trazer... Bom dia, Matheus. Hoje nós vamos trazer aí dois textos de apoio, que é um debate bem atual. Um minuto, pessoal, eu preciso dar uma olhadinha no Teams, ali do meu filho, que deu um probleminha. Eu já... Obrigada por aguardarem, tá? Eu tava precisando ali dar uma assistência. Enquanto isso, vamos abrir. O que eu fiz aqui? Não, tá certinho. Bom, pessoal, o que eu estava comentando, né? E aos que estão chegando agora, bom dia, tá? O que eu estava comentando é aquilo que a gente vem trabalhando desde o nosso segundo encontro, né? No primeiro a gente apresentou o plano de trabalho, plano de ensino, na verdade. E aí, de lá para cá, a gente vem trabalhando muito na questão dos objetivos, de como que se trabalha, qual que é a metodologia, né? Para desenvolver os estudos em paleoecologia, tá? E hoje, o módulo de hoje, eu fui conferir lá no nosso cronograma, a gente precisa desenvolver um debate crítico para fazer exatamente o nosso primeiro fórum de atividades, quer dizer, de 20 pontos, né? Já é o segundo, mas é o primeiro valendo 20 pontos. Então, ele é um pouco mais denso, porque ele vale uma pontuação maior. Para a gente desenvolver esse debate, nós vamos trabalhar com dois artigos que eu trouxe para vocês, tá? Me desculpem, está em inglês, mas não existe nenhuma discussão de paleoecologia na nossa língua, tá? Inclusive de bastante qualidade e aprofundamento, né? Inclusive, mesmo na língua estrangeira, nos últimos 10 anos, a gente tem observado uma maturação maior da disciplina, né? Os livros, texto, eles são recentes, né? E a gente tem observado um destaque maior, recente, né? Por conta da nova abordagem que isso vem ganhando, que é o que eu vou comentar com vocês agora, tá? Bom, deixa só eu compartilhar minha tela, porque assim eu consigo mostrar o que nós vamos fazer lá no plano no fórum de hoje. Vou compartilhando aqui, painel de controle. Vocês conseguem visualizar a minha tela aqui no Canvas, né? Se tiver algum problema aí, vocês podem ligar o microfone, fiquem à vontade, ou então eu vou voltando para olhar o chat. Bom, aqui então, a gente tem, na nossa disciplina de paleoecologia, o módulo de hoje. Trabalhamos alguns conceitos e princípios, né? Atualismo e comunidades, e na semana passada, nós discutimos bastante a questão das comunidades, não é mesmo? Então,
Comunidade em paleoecologia não é simplesmente achar uma concentração fossilífera e interpretar que aquela concentração fossilífera seja resultado de uma comunidade ou, portanto, que seja representação de vários indivíduos ou de várias populações que se mantinham em interação ecológica num determinado espaço, num determinado tempo, né? Muitas vezes, a concentração fossilífera, ela já traz para nós uma mistura de informações que a gente tem que ter bastante cuidado e bastante cautela para poder estabelecer o conceito de comunidades, com base nesta concentração de fósseis, né? A natureza, a formação e o registro, né, como que é construído esses fósseis, nós iremos trabalhar nas próximas aulas, então podem ficar tranquilos por enquanto, apenas guardem a informação de que é necessário cautela para atribuir o conceito de comunidades, né? Então a gente tem que ter bem claro que o conceito de comunidade é o conceito ecológico, então ele vai ter uma série de interações bióticas, relações com o meio, que ela deve ser preservada e muitas vezes a gente não consegue pura e simplesmente aplicar, né? Falar, olha só, esse fóssil representa uma paleocomunidade do Cretáceo. Muitas vezes a gente não consegue resolver dessa forma, tá? Mas não tenham pressa, nós teremos 2 aulas ainda para clarear esses conceitos da dificuldade de se aplicar o conceito de comunidade, tá? Para isso, a gente precisa dar uma trabalhada melhor no processo de fossilização, que faremos a partir da próxima aula. Então, quando a gente vai aqui no Canvas e olha, né, o módulo de hoje para o módulo desta semana, que se abre hoje, vai até o dia 12, né, quinta-feira que vem, nós vamos trabalhar um debate inicial dentro desta disciplina, que diz respeito aos limites e desafios da paleoecologia. E o nosso fórum, atenção, ele vale 20 pontos, até 20 pontos, né? Então, é um fórum com muita pontuação, não deixem de responder, tá? Ele vai exatamente tratar sobre essa temática. Então, nossa primeira situação-problema consiste em nos aproximar do debate de fronteira da paleoecologia. Vocês vão ver nos textos, né, que o pessoal está discutindo isso ainda hoje. Então, nós vamos acompanhar a construção do conhecimento, uma revolução que nós estamos observando dentro dessa disciplina, tá? Eu já vou dizer qual é essa revolução. Praticamente no momento em que se tem esse debate. Então, assim, nós estamos participando, né, e observando a própria construção dos próximos passos da paleoecologia, tá? Praticamente em tempo real aí, né? Não estamos estudando no passado, não. Então, vamos ver o que está acontecendo hoje, né? Hoje é que nós vemos que existe essa revalidação dos objetivos da paleoecologia. Certo? Bom, seguindo aqui no fórum. Qual é a agenda comum? Esse ano não tem, não. Eu não vou conseguir editar. Vou sim. Qual é a agenda comum entre as áreas de ecologia e paleoecologia? Deixa eu salvar aqui embaixo. As datas ali. Que grandes questionamentos os paleontólogos trazem em um encontro realizado em 2007. Então, assim, tem 2 textos aqui, eu já vou mostrar para vocês, a gente vai debater um pouquinho desses textos hoje, depois eu deixo com vocês, e aí na semana que vem eu já trago a discussão com base nos fóruns, nas respostas que vocês apresentaram, para a gente amadurecer esse debate, tá?
Então, eu utilize os textos disponíveis e escreva a sua compreensão. Olha só, pessoal, vai ter muita coisa dentro do texto que quem não está ambientado com a área da paleontologia, quem não está muito, não tem muita prática dentro das geociências, talvez não entenda, certo? Porque é uma linguagem muito do dia a dia do geocientista. Mas a gente vai trazer a gente vai buscar essa compreensão em conjunto na próxima semana. Então, leiam, tentem entender e aí escrevam o fórum de vocês, tá? Anotem as dúvidas que eu perceber no fórum, eu já vou trazer para o comecinho do próximo encontro da semana que vem. E aquelas que vocês tiverem, a gente continua depois no bate-papo. Por que eu coloquei que eu não quero a tradução? Porque é muito simples hoje, né? A gente tem dificuldade na leitura aí do inglês, pega lá o PDF, quebra lá o PDF, põe para traduzir, e aí depois você copia e cola. Não é isso, tá? Eu quero que vocês extraiam ao menos um questionamento que os autores trouxeram nesse encontro. Então, houve um encontro em 2007, há 14 anos atrás, tá? Porque os principais nomes, os principais paleontólogos, né, estavam preocupados por perceber que não há, até hoje, não há uma metodologia única e também não há um sincronismo para o desenvolvimento da paleoecologia. Então, os caras se reuniram, né, debateram e trouxeram várias preocupações, tá? Muito porque já se entende, desde 2007, que o objetivo da paleoecologia é sim estar mais próximo da ecologia, tá? Então, o que nós temos aqui neste módulo? Nós teremos nesse módulo 2 textos para vocês, tá? Nem é tão longo, porque é uma apresentação, um resumo daquilo que os caras fizeram. Então, esse texto 1, ele está aberto aqui já, que é o texto 1, ele vai trazer um pouco daquilo que a agenda em comum, tá vendo? É só um ponto de vista, então é a abertura da revista, procurando aqui a agenda em comum entre a ecologia e a paleoecologia, tá? Carl Flessa, ele é um nome bem, digamos assim, que ele pode ser atribuído ou reconhecido como o pai da paleobiologia da conservação, que é um tema que a gente vai trabalhar dentro dessa disciplina mais para frente, no momento em que nós formos falar dos indicadores ambientais que a gente consegue resgatar a partir dos fósseis. Então, isótopos, geoquímica e mudanças, né, de temperatura, salinidade, que pode ser resgatado a partir da informação contida nas conchas ou nos restos orgânicos, por exemplo. Tá? Então, esta é uma paleoecologia que é feita num intervalo de tempo mais recente. Então, é cenozoico, não é o tempo profundo lá do paleozoico, tá? Ele é de um intervalo de tempo mais recente. Então, aqui eles vão trazer, ele e o Jackson, Steven Jackson, vão trazer passou a vontade de espirrar. Sim, passou nada. Eles vão trazer são 3 páginas, tá? Vocês conseguem rapidamente correr o olho aqui, não vai demorar muito. Mas eles vão trazer os principais propósitos, né? De buscar esta agenda em comum. Na verdade, esse texto ele está comentando sobre um projeto que não passou, se transformou de um projeto para um programa de atuação do CNPq dos Estados Unidos lá, né, que é a NSF. Então, eles têm uma linha, né, temática de atuação dentro desta perspectiva de aproximação da paleoecologia com a ecologia. E esse programa de atuação visa fomentar pesquisas dentro desses 3 eixos temáticos, olha só. Então, aqui no 1, deixa eu ver se vocês estão vendo meu texto, meu PDF.
Cadê vocês? Vocês estão vendo o meu PDF lá? Eu tirei, né, agora. Não, eu fico falando... Ah, então tranquilo. Tá, eu vou só resumir os textos, depois vocês leem. Não, não é isso que eu quero agora, não. Depois vocês leem para entender melhor, tá? Então, essa linha do Serviço Geológico, né, de atuação dos Estados Unidos, ele traz, né, um novo enfoque para a paleoecologia. Então, existem os paleontólogos que atuam dentro da paleoecologia, que agora estão preocupados com essas 3 iniciativas, né, que eles ressaltam lá. Então, olhar o registro geológico como um laboratório ecológico, tá? Então, existe uma série de informações que podem ser resgatadas no registro ecológico, no registro geológico, que permite que a gente entenda, né, algumas modificações que ocorrem nos dias atuais, principalmente no que diz respeito a mudanças climáticas, né? Então, olhar o registro geológico como se ele fosse um laboratório para a ecologia, né? Com a intenção ou com o objetivo de compreender mais questões ecológicas maiores, buscar o que o registro geológico diz, o que as rochas dizem e o que os fósseis dizem com relação a esse tipo de situação. Então, seria uma tentativa de aproximação dessas 2 áreas com este enfoque, né? Olhando o registro sedimentar ou o registro fóssil como se ele fosse, de fato, um laboratório ecológico, né? Com um intervalo de tempo bem grande. Uma outra temática que eles mencionam que deve ser motivo de preocupação, né, no momento em que a gente une esses 2 esforços, tanto ecólogos e paleoecólogos, seria exatamente olhar para o registro e tentar compreender quais são as respostas ecológicas para as mudanças de tempo passado, tá? E neste trabalho, vocês verão que eles trazem uma série de exemplos aqui no meio do texto, né? De coisas que eles já trabalharam, são esses pontinhos aqui, coisas que eles já trabalharam, eles têm, esta linha de atuação compreende uma série de identificação de resposta biótica, de resposta ambiental, de sucessão de comunidades, de efeito de espécie invasora, restrição, espécies endêmicas entrando em extinção, tá? Todos esses temas relacionados a uma mudança ambiental que aconteceu e que ela pode ser identificada e quantificada com relação aos seus índices ambientais a partir das acumulações fósseis que nós temos ali, tá? Então, dá para tentar predizer ou prever, ou ao menos ver os caminhos, né, que essas mudanças podem seguir, especialmente se a gente for considerar o tempo atual, né, o antropoceno, como a gente pode dizer, que é o item 3, tá? Quais seriam os legados, né, ecológicos das atividades sociais, né, de nossa sociedade? Então, qual é o impacto humano nas alterações dos sistemas ecológicos, né? Principalmente se a gente for considerar o homem como um agente geológico de transformação e de modificação, tanto do registro e como também, né, o efeito da sua ação e da sua atuação em termos de sistemas ecológicos, tá? Então, esta seria a proposta de aproximação, que nós temos uma linha em desenvolvimento, né? No Brasil, isso ainda é bem incipiente, não estou falando que não existe, mas ela é bem incipiente. Em junho de 2021, mês passado praticamente, né? Um mês e meio, nós tivemos um encontro não é Porto Alegre, não, em Imbé,
mas é do Instituto Seclimar, que é um instituto marinho, né, de estudos de água, associado à URGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? O pessoal lá do Sul sediou um evento do Cone Sul, ou seja, do pessoal da Argentina, do Chile, do Uruguai e nós do Brasil, que acho que eram os países participantes, que estavam discutindo exatamente como atuar nessa linhagem, né, sob essa perspectiva, né? Então, quais são os trabalhos que são desenvolvidos na América do Sul, quais são os projetos que podem ser, que podemos ter os esforços unidos para que a gente possa atuar dentro desse tipo de agenda em comum, né? Trazendo a ferramenta da paleoecologia mais para a resolução dos problemas atuais. Isso que nós comumente chamamos de paleobiologia da conservação, uma outra área que surgiu desta emergência, tá? É bem recente, então aqui, não só no país, no Brasil, mas em toda a América do Sul, essa linha de pesquisa, ela existe, mas ela é incipiente, né? Nós estamos engatinhando. Como os demais colegas também, tá? Não temos muitos, ainda não temos livros que orientem, olha, tem que fazer assim, 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 porque nós ainda estamos debatendo, tá? E é esse debate que eu trouxe para vocês. Então, depois vocês dão uma olhadinha em qual é a proposta desses autores aqui, né, de união, considerando esses 3 eixos, tá? Olhar o registro como um laboratório ecológico, depois, né, ver as mudanças, a resposta ecológica às mudanças do passado e considerando aí esses legados, né, ecológicos, considerando o antropoceno, que seria mais recentemente, certo? Isso vocês podem usar para colocar lá no fórum. E aí nós temos um outro trabalho. Cadê o outro trabalho? Aqui. Esse é um editorial da Palaios. Palaios é uma revista muito, muito, muito bacana dentro da nossa área, tá? É uma revista só traz assuntos assim, bem legais dentro da paleontologia, tá? Geralmente, todos os volumes têm trabalhos de interesse, de construção, de conceito, enfim. E nós temos um editorial da Palaios de 2009 que reflete um debate que aconteceu em 2007, tá? Aqui tem toda essa galerinha, só galerinha que trabalha a longa data, né? Em longa data com a paleoecologia, tá? A gente tem aqui os caras que trabalham, que tem os livros, né, da década de 70, também debateram aqui, como Jablonski, por exemplo, tá? Do Bambach, todos os que, de fato, trabalham com esta temática, tá? Daqui a pouco tem uma fotinho deles aí para vocês conhecerem. Então, foram 32 paleontólogos que se reuniram em 2007 para debater exatamente, vamos ver como que a gente trabalha essa questão aí da paleoecologia, né? E o que eles trazem é exatamente aquilo que nós temos falado na nossa disciplina, que é uma preocupação grande com a questão da escala de análise, né? Uma coisa é você olhar para o antropoceno ou para o holoceno ou ir no máximo aí no Cenozoico aos 64 milhões de anos atrás. Outra coisa é você olhar o Paleozoico, né, um tempo mais profundo. Quanto mais a gente vai se distanciando no tempo, menos acuidade a gente consegue, né, a fineza de detalhes na análise, ela vai ficando cada vez menor, porque esses detalhes vão sendo cada vez mais perdidos e muitas vezes não ficam preservados, tá? Então, essa questão da escala de trabalho, considerando que a ecologia trabalha, né, com os dias atuais e a paleoecologia vai trabalhar com um intervalo de tempo maior,
e isso vai ter interferência metodológica, vai ter interferência de trabalho de campo, vai ter interferência em várias outras áreas. Essa é a principal preocupação dessa equipe toda, certo? E aí eles trazem vários pontos, e aí vocês poderão, por gentileza, escolher alguns pontos que vocês tenham melhor compreensão e colocar lá no trabalho de vocês dessa semana, tá? Então, eles trazem, né, qual é o objetivo do estudo e qual é o questionamento que deve ser feito. Então, será que todas as amostras que a gente consegue, será que todas elas são úteis, né, de igual para igual, com relação a um tipo de análise? Então, como que a gente define parâmetros para trabalhar a escala quando a gente vai estudar? Então, tudo isso, gente, são várias perguntas, tá? Muitas das perguntas, esses autores não trazem as respostas, mas são perguntas que foram levantadas, que desde então a galera tem trabalhado para tentar produzir um respaldo científico, não para padronizar, mas para tentar minimizar os efeitos e tornar, né, os estudos cada vez mais comparáveis. Muitas vezes não é possível, porque muitas vezes a gente observa casos que são isolados e que cada caso é um caso muito específico, a gente não consegue. Mas essa parametrização ela é necessária, tá? Uma outra área dentro do conhecimento da paleontologia, que é a tafonomia, também sofreu essa parametrização, especificamente em termos de coleta de dados e em termos analíticos, tá? Vocês podem pensar que é algo muito específico, mas são questionamentos gerais que eles trazem no texto todo. Ó, essa galerinha aqui do bem. Cadê os textos? Então, como os dados foram coletados? Então, primeiramente, será que dá para a gente fazer paleoecologia com dados que já estão tombados em coleções científicas? Ora, muitas vezes será necessário, né, saber qual é o contexto em que esses fósseis estavam ou foram preservados. Para isso, a gente precisa de informações sedimentológicas, precisa olhar a rocha do seu entorno, e tafonômica, como que foi a preservação dessas amostras. Se essas informações estiverem associadas às amostras de museu, dá sim. Do contrário, não, né? A natureza das amostras, né? Como que eles foram tombados, como que eles foram enumerados. Isso é muito importante, porque na década de 90, eu acho, houve na literatura uma chamada de atenção, né, para que a gente evitasse algo que a gente chamou de, uma autora, a Tang, chamou de síndrome do fóssil feio. O que é a síndrome do fóssil feio, né? Quando a gente pensa em coleções científicas depositadas em museus, de tempos em tempos, são organizadas exposições nos museus, né? E o curador dessas coleções científicas, para realizar uma exposição, ele tende a escolher os fósseis mais bonitos, certo? Aqueles que são mais completos e aqueles que vão chamar mais a atenção do público em geral, né? Isso está correto, porque na verdade é uma exposição visando chamar a atenção. Então, é necessário que o público, ao olhar, reconheça o fóssil que está observando mesmo. Então, muitas vezes para as coleções só vão os mais completos e os mais bonitos. E muitas vezes para os curadores ou para os expositores, ser bonito, um fóssil, significa não ter nenhuma alteração tafonômica, né? Porque senão ele vai ficar desgastado, quebrado, amassado, intemperizado. E com base nisso, muitos preparadores, né, dessas exposições, desses grandes museus, limpavam os fósseis a ponto de retirar, por exemplo,
incrustações de outros organismos. Tá? Só um exemplo. Então, você tem lá uma concha de bivalve que está lotada de craca por cima, num fóssil, né? Só que fica feio, não dá para ver o bivalve com essas cracas em cima. Então, o que o cara faz lá no curador? Ele vai e remove cuidadosamente, sem deixar nenhuma marca, e aí fica lá a concha de bivalve bonitona, sem nenhuma incrustação por cracas. O que esse cara fez? Ele apagou desse registro, desse fóssil, uma informação ecológica, né? De utilização de substrato duro a partir de partículas biogênicas, ou de, muitas vezes, comensalismo, muitas vezes de interação biótica mesmo. Então, para deixar o fóssil mais bonito. Obviamente que não se tinha essa intenção, né? Mas a paleoecologia sofreu muito, durante muitos anos, a síndrome do fóssil feio, ou seja, né, na tentativa de deixar o fóssil mais apresentável para uma exposição, para o público, para as coleções, tentar retirar tudo aquilo que deixa ele mais feio, né? E nisso, retirar incrustações, né? Não coletar fósseis que tenham bioerosões, né? Perfurações, conchas perfuradas por esponjas, né? Ah, não, essa concha está toda furada, tá feia, não vamos levar essa concha não, deixa essa no campo. Ora, a concha perfurada é a mais bonita de todas, porque ela representa uma interação biótica, né? Uma bioerosão ou um parasitismo ou algo nesse sentido, tá? Então, isso também demorou-se um tempinho para perceber que muitas vezes deixar o fóssil mais bonito significa ignorar relações ou interações bióticas que são fundamentais para o bom desenvolvimento da paleoecologia, tá? O que mais que tem lá naquele texto, hein? Vamos ver aqui. 2, acho que o 3 tá aqui. Sim, a distribuição espacial é importante, né, da gente anotar. Então, aqui, ó, a questão da coleta, eles chamam a atenção para uma coleta muito bem orientada, tá? Que é aquilo que a gente faz em taxonomia também. Então, o ideal é você fazer o seu próprio campo e, em campo, olhar a distribuição geográfica, distribuição espacial, distribuição temporal, então, quais camadas que está, né? Ter esse registro e ver e coletar, amostrar tudo o que se encontra dentro de um protocolo que você possa definir por quadrantes, por quadrículas, aí depende muito do seu objeto de estudo, tá? Não pode deixar os feios no campo, tem que trazer todos, os bonitos e os feios, mesmo porque a beleza é algo bem relativo, né? Para mim, os fósseis mais bonitos são os mais detonados, porque dá para a gente trabalhar mais coisas. Ter réplicas, né, de amostragem, e aí vai partir para uma questão aí de amostragem com relação aos estudos neoecológicos, né, que é a ecologia mesmo, a ecologia dos tempos atuais. Vai trazer também a questão aí da modelagem matemática, que também é possível de ser feito e como que deve ser feito, tá? E aí, a questão da importantes de serem observados nesta questão de escala, certo? Então, vocês poderão trabalhar na leitura desses 2 artigos. Deixa eu parar de... Tem alguém que já está com acesso aqui no Canvas? Deixa eu só confirmar, porque o meu estava aberto do meu computador. Deixa eu ver se está baixando aqui. Sim, o texto 1 deu acesso, tá tranquilo. E o texto que está indicado como texto 3, é aula 3, também deu acesso. Então, para mim, está funcionando tranquilamente esse novo módulo aqui do Fórum 2 e os 2 textos. Alguém teve alguma dificuldade ou ninguém conferiu? Porque a aula gravada, ela já era para estar disponível, João Pedro, eu que esqueci de colocar. Eu coloco. Eu não pus, né? A aula semana passada, não.
Já vou colocar já, porque a da semana passada já está disponível. De hoje fica disponível só amanhã à tarde, mais ou menos. Então, amanhã à tarde eu já devo colocar. Bom, então se vocês já conferiram que tá tudo ok, para mim também está aqui, certo? Nós não temos novos assuntos para hoje, tá? Eu espero que a questão das comunidades e paleocomunidades, a gente vai voltar a trabalhar isso quando estiver falando da fossilização também, certo? O que nós temos agora é conhecer um pouco mais esse debate. Então, esse vai ser a atividade de debate, a primeira atividade que vale 20 pontos, tá? E aí, tem essa semana para fazer. Espero que vocês tenham bastante dúvidas, espero mesmo, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essas dúvidas na semana que vem. As dúvidas que surgirão são específicas, tá? Em termos gerais, esses trabalhos são bem tranquilos de compreender. Algum questionamento, pessoal? Tá de boa? Vou fazer a chamadinha. Diário, paleoecologia, vamos lá. Opa, já estamos em agosto. Temos Sabrina, bom dia. Bom dia. Só uma dúvida antes de você fazer a chamada. Certo, Você disse Matheus. lá que um certo local lá, por exemplo, um exemplo, né, para fazer a exposição, removeu as cracas e tal. Tem algum procedimento que tem que ser seguido para remover a informação do fóssil, por exemplo, faz no achismo, no nada, ou tem alguma... Entendi. Por exemplo, eu posso remover isso, posso remover aquilo, eu não posso remover isso? Porque é complicado você remover informação ecológica para expor o fóssil, né? Então, na verdade, Matheus, esse fóssil todo cheio de cracas, ele vai ser um fóssil útil para uma investigação paleoecológica, porque ele está lotado de relações bióticas, por exemplo. Esse mesmo fóssil, lotado de cracas, ele não é o melhor, nem o mais adequado para fazer um estudo sistemático de morfologia da concha, porque você não consegue ver, né? Então, o certo seria você ter coletas de vários tipos de informação, né? E reconhecer, olha, aqui não dá para a gente fazer a sistemática porque eu não consigo ver a morfologia dos espinhos, linha de crescimento, musculatura, algumas feições que seriam importantes de ver se você estivesse fazendo sistemática, certo? Então, assim, antes de qualquer coisa, a pergunta sempre deve ser feita qual é o meu objetivo de análise? Beleza, eu vou fazer sistemática dos bivalves do Cretáceo, aqui do Pontal, beleza, dos bivalves de rio. Tá, então, a sua amostra deve conter, prioritariamente, informação que resguarde a morfologia. Vamos supor que todas as conchas que eu coletei, né, estavam infestadas por bioerosão, incrustação e essas informações ecológicas. Eu vou acabar, o que vai acontecer, né? Ou a gente acaba mudando o foco e antes de remover, você tem que fazer um registro fotográfico perfeito, garantir que você ainda tenha, né, acesso a essa informação. É por isso que num dos trabalhos os autores falam para você replicar a amostragem, porque você tem que garantir que isso fique tombado e registrado para análises futuras. Então, o ideal é não remover, tá? Acontece muito, né? Você propõe um tipo de estudo, aí você vai para campo e se depara com uma outra situação diferente daquela que você imaginava. E aí você acaba que vai mudando os enfoques e as abordagens de acordo com aquilo que a natureza te dá. O que não dá é a gente ficar forçando a barra, tá? E tem um outro problema também.
além dessa síndrome do fóssil feio, né? Porque para o curador, o museu, ele quer o mais bonito possível, né? O mais inteiro, o mais completo, porque a ideia é expor, né? Tem como remover, né? Se a gente for lá com o martelinho, se de repente a concha é só um molde e você tem incrustações de carbonato, você pode dissolver. Existem técnicas de preparação física, preparação mecânica dos fósseis, que deixam o fóssil perfeito. Tira toda essa feiura, né, digamos. Só que essa feiura é a beleza do negócio, porque representa interações bióticas, né? Então, muitas vezes não é bonito mas não é bonito assim em outras décadas. Eu acredito que hoje, né, nós temos um olhar mais crítico do registro geológico, e mesmo nos museus, ao olhar algo que tenha várias sucessões faunísticas numa única concha, que você consiga esse detalhamento de informação, esse esclarecimento, isso se torna mais bonito aos olhos, entendeu? Nossa, uma única concha consegue, né, ficou lá no fundo do mar e foi vários tempos e várias sucessões faunísticas, isso é interessante, então não pode ser removido. Mas eu devo dizer, se você abrisse as gavetas do Museu Nacional, das conchas de fósseis de invertebrados, eles são todos lindos, porque foram todos limpos. E é um erro, né? Mas isso era uma prática muito comum, tá? Então, não é um problema nosso, não é uma questão apenas nossa, né? Então, uma coisa é fazer uma exposição, uma coleção para exposição. Outra coisa é você fazer a sua coleção científica de estudo. Nessa você não pode mexer, nessa você tem que preparar de acordo com o seu objetivo. Se é morfologia, beleza, eu preciso pegar. Se eu estiver fazendo sistemática, eu tenho que ter um espécime o mais completo possível e nele eu vou expor todas as feições. Então, tem uma craca bem aqui na charneirazinha que não deixa eu ver se o dente é desse A ou B. Arranca, porque tem que ver, né? Então, mas você não pode perder essa informação. O problema é que muitas vezes o que estava quebrado ficava no campo, o que não estava bonito ficava no campo, e aí você perde essa informação. Como se tudo fosse completo, né? Perfeito. E não é. Entendeu, Matheus? Entendi. Não, isso que você disse vai muito de encontro com o que eu estava pensando, porque as pessoas têm que entender que a beleza está ali em tudo que está presente, né? Sim. Dentro do fóssil. Então, não faz muito sentido a gente ficar trabalhando dentro da beleza do fóssil, assim, para expor se o que é belo, na verdade, é a interação que está ali dentro, né? Cara, o que eu acho mais bonito é a coisa mais desgastada. É a concha que já está arredondada, furada, por que é a beleza, né? Essa carrega uma informação, uma aplicação de informações muito maior do que aquela que está ali. Então, existem vários tipos de análise, né? A que está toda detonada, quebrada, bagunçada, zoada, ela vai ser super importante para a gente resgatar a trajetória tafonômica. Então eu estive sob ação de ondas, depois eu fui parar lá no fundo do mar, aí veio um briozoa, me incrustou, aí mudou o nível do mar, aí ficou raso, aí... Isso é um tipo de informação. A detonada sempre vai ter esse tipo de informação, mais propensão de carregar esse tipo de informação. Aquela que está in situ, preservada em posição de vida, né, com as duas válvulas articuladas, fechadas, inteirinhas, soterradas ali na interface água de sedimento, essa foi soterrada viva. Então, ela traz informações do ambiente em que ela vivia, relações ecológicas. Então, é outro tipo. Então, não existe o feio e o bonito. Existe, assim, este fóssil é adequado para quê? Esse daqui é para paleocologia. Não, esse daqui é para tafonomia. Não, esse daqui é para informação paleoambiental. Agora, para ter ciência disso, é necessário a gente conhecer várias áreas, né? E outra, não adianta você fazer exposições, né, em museus que vai receber escola, de coisas que o cara olha lá e, nossa, o que é isso? Não consegue nem reconhecer, porque é um amontoado de coisas.
De fato, coleções de exposição, de museus que devem receber, de trabalhar essa ponte aí com a comunidade, né? Essa questão aí da extensão, você tem que ter os mais lindos fósseis para brilhar aos olhos. Então, você tem que ter um peixe inteiro, uma libélula inteira, né? O cara olhar e ver que aquilo é um tronco de árvore. Não adianta você colocar um negócio tudo zoado lá, que o cara vai sair frustrado com a paleontologia. Aí o efeito, ao invés de ser positivo, é negativo. Então, tudo vai depender do seu objetivo inicial. E tem que ter a consciência, né? Mas até esse trabalhinho da Tang, eu acho que ele é de 92, 91. Então, até esse momento, veja, é muito recente. Para vocês parece que não, né? Que vocês estavam tudo nascendo nessa época. Mas em termos científicos, é muito recente, muito, muito recente. Então, até a década de 90 não se tinha essa preocupação, né? Nas gavetas de museu só tinha os fósseis limpos. Então, você tem lá a figura do preparador de fósseis que vai expor o fóssil e aí tem um negocinho ali em cima, não, esse aqui tá feio, vou tirar. Dá para tirar, né? E aí, aquilo era exatamente o registro de uma atividade biológica. E foi. Então, é isso, tá? Travou meu mouse? Achei. Gente, eu vou agora aqui organizar a chamada, mês de agosto, dia 5, né? Ana Beatriz, Ana Flávia, Ana Luísa e Ana Vitória. Todas as Anas, vamos ver quem tá aqui. Por nada, é sempre bom perguntar, pessoal, porque acho que só a Ana Beatriz não está. Senão fica difícil, né, da gente ver até onde vocês entenderam, até onde não. Caleb, Camila Mogami e Camila Strack. Vamos ver. Uai, gente, por que eu fechei a página? Ah, não fechei, não. É o mouse que tá esquisito. Camila Strack caiu. Aqui. Caleb não está hoje, mas não é aqui. Ai, gente, fechei a página. Não, tá aqui. Caleb. 1 hora para fazer a chamada. Tenham paciência com a minha pessoa. Dionis, Fábio, Jade, João Pedro. Jade, João Pedro. Dionis não está. Nem o Fábio. E Dionis também não. Júlio César Ramos, Juliene e Karen. Júlio César, Juliene, Karen. Beleza. Laira, Laura e Leila. Laira não. Lucas, Luísa, Leandra. Deixa eu voltar lá para ver quem responde. Isso. Leila também não está. Lucas, Luísa, Leandra. E Letícia. Maria Eduarda, Mariana, Matheus. Maria Eduarda não tá hoje? Mariana tá aqui. Leandro também. Aí a Patrícia, Pedro, Sara e Thaís. Patrícia, Pedro, só a Patrícia, que deve estar trabalhando, né? Pedro, Sara, Thaís. E aí, foi todo mundo? Não, ainda tem uma moçadinha aqui. Deixa eu achar vocês. Ai, senhor. Tatiele, Vitor, Wesley Matheus e Iago. Tatiele, Vitor,
Vamos ver aqui. Hoje tá difícil, ele abriu diferente. Wesley tá aí. Wesley Matheus também. Tatiele. Só o Vitor que não. O Iago também. Vitor não? Certo. Isso aí, meu pessoal. Aqui. Somos em 30. Salvar. Então, para essa semana, a gente vai ter esse debate, tá? Dúvidas que vocês precisem de mim para poder responder o texto, o fórum de vocês, vocês podem me chamar no e-mail, tá? E as dúvidas que ficarem dos textos, anotem que semana que vem a gente tira essas dúvidas e coloca outras, tá? Que é sempre bom continuar com... Peraí. Ah, a Leila tá presente, que ela não aparece aqui na minha listinha. Ela deve estar pelo celular. Ah, aparece sim, Leila, desculpa, pulei você. Sabrina, Oi? eu só não tava conseguindo digitar nem falar. Meu Deus, ela tá me dando falta, socorro. Dei, eu vou abrir lá. Eu escutei tudo, tá? Se quiser, eu até explico. Não, fica tranquila, é que eu pulei você. E às vezes... Você falou que eu tava com falta, meu Deus do céu. Não, deixa eu abrir aqui de novo, vou tirar já, porque depois eu perco e esqueço. Pronto, já está com presença, Leila. Tem que ouvir você entrando? Eu falei, uai, gente, cadê essa menina? Porque eu vejo o pessoal entrando, né? E aí, às vezes, memoriza e às vezes, não. Foi essa internet aqui que tá bugando toda hora e tem hora que ela tem essas. Mas obrigada aí por tirar minha Não, falta. imagina. No coração. Fica tranquila. Ai, gente do céu. Deixa eu só salvar esse aqui, senão dá problema. Aí. Então é isso, pessoal. Eu já vou pausar a nossa gravação e assim que ela estiver disponível, que provavelmente é amanhã à tarde, eu coloco, né? Eu vou disponibilizar aqui no Canvas para vocês. Desculpem a falha, eu esqueci mesmo de disponibilizar da semana passada, que eu farei o mais rápido possível, porque na verdade tem a nossa discussão sobre as comunidades, né? Interessante registrar. Então, a todos uma boa semana. Eu espero que vocês tenham um bom final de semana, já estamos terminando, né? Eu agradeço demais a presença de vocês, a participação de vocês, tá? E aí, para essa semana, vamos trabalhar esses dois textos. E aí, na semana que vem, a gente retoma, aí já é a natureza do dado paleoecológico, a gente vai falar um pouco de registro, vai voltar um pouco, né, a questão da fossilização, lá de quem fez paleonto. Temos aqui colegas que não fizeram paleonto, então... eu vou tentar não ser tão repetitiva. A gente vai falar do registro, mas sem falar daquela aula de preservação, tá bom? E dúvidas que vocês tenham, por favor, perguntem, que aí fica mais fácil eu saber como é que a coisa tá andando. Até semana que vem, pessoal!